De volta com o programa Feminina aqui pela TV Cidade. Estamos conversando hoje com a doutora Marta, que no primeiro bloco nos explicou sobre a saúde bucal das crianças. Agora vamos conversar com ela mais sobre a saúde bucal das gestantes. Doutora, o que a gestante deve fazer para que ela e o bebê tenham bons dentes? Bom, a princípio, a gestante tem que cuidar da sua alimentação, para que ela tenha uma boa saúde e, consequentemente, o bebê. Ela tendo uma boa saúde, ela deve lembrar que a sua boca é muito importante também. É um momento que ela tem vontade de comer muitas guloseimas, ela come toda hora, ela tem muita fome. Então ela tem que lembrar que depois de cada lanchinho, ela deve usar o fio dental e escovar seus dentes. Então ela não tendo a bactéria causadora da cárie, provavelmente ela não vai passar essa bactéria para o seu bebê. E se ela tiver uma alimentação rica em cálcio, os dentes do bebê também vão ser bem formados, tanto os seus ossos como os seus dentes. E essa gestante pode receber tratamento odontológico? Bom, no primeiro trimestre, seria o primeiro, segundo e terceiro mês de gestação, não seria próprio. E nem no último trimestre, que são os momentos de maior risco para o bebê. Seria mais no meio da gestação, poderia, mas com muito cuidado. Teria que cuidar a quantidade de anestésico, teria que ser sob supervisão do seu médico também. Também, então, quanto a essa anestesia, existem riscos? Existem. Se a gestante ou o bebê, no caso vamos falar separadamente, se a gestante tem pressão alta, se ela tem algum problema de saúde, muitas vezes mesmo não estando gestante, ela não pode receber anestesia. Ela tem anestesias especiais. Então, para pessoas que têm problemas de coração, para problemas de rim, para problemas de pressão alta, cada um tem o seu anestésico indicado. E muitas vezes na dose pela metade da usual. O máximo que pode ser usado é até 3 tubetes por pessoa, sendo uma pessoa normal. Imaginem se a pessoa tem problemas de saúde. Geralmente essa quantidade é 1/3 da usual. A gestante também pode ser radiografada pelo dentista? Não, não deve ser. Quais são os problemas, então, que podem acometer o bebê? Existe um grande risco de má formação fetal, por isso se evita os raios-x durante a gravidez. Dizem que na gravidez os dentes estragam com mais facilidade. Isso é verdade? Como eu falei antes, são mais por causa das guloseimas. É que a gestante se alimenta mais vezes, ela tem geralmente um sabor apurado para o doce e não faz a sua higiene adequadamente. Realmente podem acontecer problemas de gengiva, um pouco, mas não levem para aquele lado que é normal a gengiva sangrar. A gengiva é como a pele não sangra. Mas nas gestantes, pelas mudanças hormonais, assim como na adolescência, pode ocorrer um pequeno sangramento gengival por esses motivos hormonais. Mas normalmente o ideal é que não sangre. Existem cuidados específicos para a limpeza dos dentes das mães? O próprio dentista pode indicar os cuidados, são os de sempre. Evitar o doce, fazer a limpeza no dentista, essa não tem contraindicação. A prevenção é o melhor remédio, a aplicação de flúor. São pequenas medidas de prevenção apenas. Existe algum fortificante que a mãe pode tomar para garantir uma boa saúde dos dentes do bebê? Na verdade, é uma dieta equilibrada. Não existem estudos que comprovem que se a mãe ingerir certos medicamentos, certas vitaminas vão influenciar, porque a placenta ela é muito seletiva. Se a mãe faz consumo nos alimentos naturais, como frutas e verduras, eles já têm a quantidade necessária para o bebê. Ela não precisaria uma reposição. E as mães também podem usar flúor durante a gestação? Devem, porque o flúor faz com que o pH ácido, que é quem corrói a superfície do esmalte, provocando a cárie, esse flúor neutraliza o pH, fazendo com que ele fique neutro, básico, e ele estando assim não ocorre a cárie. A amamentação é importante para os dentes do bebê? A amamentação é o segredo para um desenvolvimento harmônico facial. É através da amamentação que a criança vai conseguir desenvolver todos os seus músculos, seus ossos que sustentam, fazer com que essa criança tenha uma deglutição normal,
Porque a mamadeira, de acordo com a colocação do bico e da chupeta, a deglutição da criança ela se torna típica. E o seio, ele existe o formato ideal, ele tem um contorno dentro da cavidade oral que vai fazer com que essa criança consiga respirar, desenvolver os músculos faciais e ter uma deglutição perfeita. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre os pacientes portadores de necessidades especiais. Bom, esses pacientes eles estão enquadrados dentro de um grupo de risco. O que isso quer dizer? Uma pessoa ela pode ser baixo, médio ou alto risco. Baixo risco é uma pessoa que tem condições do cuidado próprio. Então ela consegue fazer sua higiene, ela consegue tomar seu banho, ela frequenta a escola normal, ela tem uma vida normal. E médio e alto risco seriam pessoas que têm dificuldades dessa execução, dessas pequenas atividades. Então, muitas vezes estariam incluídas os bebês, eles têm dificuldade, que teriam que ter apoio da mãe. Teriam crianças que nascem com pequenos problemas, desde dificuldades motoras, por exemplo, a criança com paralisia cerebral, a criança hemofílica, que precisa de um cuidado muito especial, a criança diabética. Então, até uma pessoa que sofreu um acidente e por um momento, ou por talvez o resto da vida, ela vai precisar de um cuidador. Então essas pessoas vão se encontrar como pacientes portadores de necessidades especiais, muitas vezes por um momento de vida ou muitas vezes para sempre. Existem crianças que têm síndromes, que acometem a formação do seu corpo, que elas não conseguem se movimentar. Então são crianças que precisam de cuidados especiais. E essas crianças, elas devem ser mais que nunca atendidas desde cedo, porque são crianças que têm problemas de saúde muitas vezes graves, problemas de coração, de má formação de um rim, e elas não podem ser submetidas muitas vezes a tratamentos odontológicos, a não ser sob anestesia geral. Então, se a gente começasse desde cedo, o cuidador fosse ensinado a cuidar dos dentes do seu bebê e da sua criança que vai crescer e vai ficar um adulto dependente, seria a melhor coisa do mundo, porque essa criança não teria problemas de saúde, nem pessoais, nem bucais. Por quê? Porque a criança bem atendida, ela não vai ter gripe. Muitas vezes, mesmo bem atendida, chega a época de inverno, como elas são fraquinhas, elas ficam muito deitadas, elas têm probleminha de pulmão. Chegando no inverno, vão para o hospital. E lá no hospital, muitas vezes só lembram do probleminha de pulmão e esquecem a cavidade oral. Então tem muitas crianças que a gente atende que tem boa saúde oral, que a mãe se esmera, toda vez que ela dá alimentação, ela vai ali, escova os dentinhos. Agora tem crianças que é tantas atividades que a mãe tem que fazer, que às vezes ela acaba, até pela pressa do dia a dia, esquecendo da cavidade oral. E essa criança acaba sofrendo muito. Muitas vezes elas são mutiladas, porque daí não tem o que fazer, os seus dentes estão com a cárie tão avançada, muitas vezes que o resultado é o quê? Extração dentária, que eu chamo a mutilação. E isso dói muito pra gente. O ideal era que essa criança pudesse ter sempre os seus dentes. E isso é possível apenas com a escovação. Falando então em escovação, quando deve começar essa escovação? A escovação, como eu falei para vocês, ela deve começar desde o nascimento, desde o primeiro mês de vida, em que a mãe introduz a gaze com água oxigenada e água. E a partir do primeiro ano de vida vão nascer os primeiros molares de leite. E esses molares, eles têm sulcos, ele tem fissuras, tem face oclusal, que é onde retém a bactéria do Streptococcus mutans com mais certeza. Então o que nós devemos fazer? Começar a escovação. Já essa gaze vai ser substituída, ou a dedeira, que tem muitas mães que adoram aquela escovação de dedeira, chega nessa hora, ela já não vai conseguir fazer a escovação profunda dos sulcos. Então nós temos que mudar para uma escova dental, que hoje em dia existem escovas de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. Você, telespectador, pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas ou então acessar o site da TV Cidade, www.tvcidade.net. O Feminina volta semana que vem.